Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que a nossa fé pode ser ligada, mas ela também pode ser desligada? Vocês devem estar sem entender essa pergunta, mas ela vai fazer todo sentido quando essa mensagem for pregada. Prestem bastante atenção no que pode desligar e no que pode ligar sua fé em Deus. Primeiramente, vamos aprender o que é ligar a fé. Ligar a fé é quando você aprende algo da palavra de Deus e aquela palavra mexe com você. E você toma posse daquilo que Deus falou ao seu coração. Isso é a fé que foi ligada com Deus quando você ouviu a palavra. Mas como essa fé acontece? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outro jeito de você ligar a sua fé em Deus, não existe. Pois se você não ouve a palavra, ela não vai chegar até você. Você tem que buscar a fé para que ela seja ligada, e para ser ligada você tem que buscar essa fé. Você busca através do ouvir, indo à igreja, ouvindo mensagens que edificam, mensagens como essa que te ensinam a andar na presença de Deus. Muitas pessoas já me disseram que as mensagens que coloco aqui no canal a ajudaram de alguma forma, sinal que estão ouvindo e estão deixando a fé ser ligada. Mas existe a forma de desligar a fé, e temos que ficar atentos a isso. Prestem bastante atenção nestes versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Paulo aqui envia Timóteo à igreja de Tessalônica para saber como eles estavam, para saber se a fé deles continuava a mesma. Mas por que Paulo fez isso? Porque muitas pessoas vão e começam a caminhar bem na obra. Ouvem a palavra, se enchem de fé, ou seja, ligam sua fé em Deus, e está tudo indo às mil maravilhas. Mas o que acontece? O inferno se levanta para poder paralisar a obra e surgem as tribulações. As tribulações que fazem a pessoa desanimar e desligar a sua fé em Deus. Esse desânimo vem através de você sentir um peso, ou vamos dizer, um baque emocional. O inimigo adora mexer com o nosso emocional, e quando ele consegue, ele faz com que a sua fé seja desligada. Ele faz você desanimar, faz você retroceder. Paulo mandou um recado através de Timóteo, dizendo para eles que eles não tinham que desanimar por causa das tribulações, pois isso iria acontecer e vai acontecer com todos nós. Todos temos tribulações em nossa vida, mas se em cada uma delas que surgirem, deixarmos o inimigo mexer com o nosso emocional, iremos simplesmente desistir de andar na fé e a fé será desligada. A fé, quando se mistura com a emoção, ela não funciona. A emoção acaba atrapalhando até as decisões que você tem que tomar, pois você ouve a palavra, se enche de fé, Deus fala que vai fazer o milagre acontecer, mas você precisa esperar. Deus te dá uma direção, aí você pega e atropela as coisas de Deus e tudo dá errado. Pergunta a você, o que te atrapalhou? A sua emoção. A emoção em saber que Deus ia fazer o milagre, mas você se antecipou a Deus. Então, o emocional não pode se misturar com a fé, pois senão, você além de deixar o inimigo te desanimar, vai acabar tomando atitudes precipitadas. Querem ver uma coisa?
Aquelas pessoas que estão sempre na igreja ouvindo uma boa palavra. Quem nunca ouviu uma pregação que falou assim: essa pregação foi toda para mim. Deus falou nela o tempo todo comigo. Não é assim que acontece às vezes? Mas muitos pegam isso e transformam em emoção. Deus falou com você, às vezes coisas que era para ficar guardadas para você. Mas aí vem o emocional. Você se empolga e sai contando para todo mundo, inclusive para pessoas que não estão na mesma fé, que ao invés de concordar com o que Deus falou para você, vão te dar palavras de desânimo. Cuidado, nem tudo que Deus te fala, você pode sair por aí falando para os outros. Tem coisas que é só você e Deus, coisas de intimidade com você e com Deus. Por isso, o emocional não pode ser misturado em nossa vida cristã. Quer ver uma outra coisa? Você está indo bem em sua caminhada, mas aí vem uma tribulação. Ao invés de você colocar sua fé em Deus, você deixa o emocional te abalar e você se desespera. A sua fé naquele momento é desligada na hora. Sabe por quê? Porque a sua emoção não deixa a sua fé entrar em ação. O desespero é maior que tudo. Você perde a confiança e sua fé neste momento desaparece. As nossas emoções estão ligadas aos nossos sentidos. O que a gente vê, o que a gente ouve, até o que a gente sente, pois quando sentimos alguma dor, mexe no emocional também. A nossa fé não tem nada a ver com o emocional. Ela não se mistura. A fé tem a ver com a palavra, com aquilo que Deus coloca em nosso coração para podermos combater o mal. Aí você vai dizer assim: então não posso mais ter emoções? Calma, entendam o que eu estou falando. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Você pode sim ter emoções boas em sua vida. Por exemplo, nascimento de um filho, por ter conseguido completar uma faculdade, por ter conseguido um bom trabalho, um bom emprego, por ter conseguido adquirir um bem que você tanto queria. Emoções boas. Mas quando o diabo te ataca, não pode haver emoção. Você tem que permanecer firme. O problema é que muitas pessoas não conseguem permanecer firmes. A partir do momento que você deixa o emocional falar mais alto dentro de você, você desliga a sua fé em Deus. A nossa fé vem pelo ouvir. Você ouve, se enche de fé, coloca a fé em ação. Quando Deus manda você colocar, não quando você se emociona. Aí o milagre acontece. Mas quando vem a tribulação, ao invés de você permanecer firme e também colocar a sua fé em ação, você deixa o emocional te abalar e te abater. Aí a sua fé é desligada na hora. É como se fosse um disjuntor que desarma e tudo se apaga. Então, o que devemos fazer para que isso não aconteça? Confiar em Deus acima das emoções. Isso acontece quando confiamos plenamente nele. Salmos capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Prestar atenção no que o versículo diz, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. O salmista aqui não diz, os que confiam no Senhor já são como os montes de Sião. Não foi isso que ele disse. Ele disse serão. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é que se você confia em Deus, só quando tudo vai bem, a sua fé está sendo desligada na hora do emocional. Mas aqueles que confiam plenamente no Senhor não se abalam em momentos de tribulações. Isso é fé ligada em Deus e não ligada ao emocional. Se você confia plenamente em Deus em momentos de tribulações, sua fé não vai ser desligada. Pelo contrário, ela será firme como uma rocha, firme como os montes de Sião. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra maravilhosa para nos encher de fé. A fé, o Senhor nos mostrou hoje que ela tanto pode ser ligada como desligada. E precisamos cada vez mais estar ligados na sua palavra. Ouvir a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E precisamos cada vez mais estar na tua presença,
firmados e não nos deixar abater pelas tribulações, pelos momentos em que o emocional quer falar mais alto. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha com o teu poder e que o Senhor haja em nossas vidas. Te damos liberdade para isso, Senhor, para que o Senhor haja em momentos de tribulações, que nós não sejamos pessoas emocionais, e sim pessoas que agem pela fé. É o que te pedimos hoje, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais e que nos momentos de tribulações nós nunca deixemos o emocional falar mais alto, que nós nunca deixemos o emocional tomar conta do nosso ser e tomar atitudes até precipitadas. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de fé. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.